E aí, qual é a sua opinião sobre a questão da busca de um parceiro pela internet? Você já tentou? Como que é o seu casamento, por exemplo? Você conheceu seu marido pela internet ou sua esposa pela internet? A favor, é contra? Qual é a sua opinião? Manda aí pra gente. Usa aí o contato @boasnovas.tv, o nosso Facebook também, né? Manda a tua opinião pra gente. A gente queria conhecer aquilo que você pensa e saber como é que está aí a população do Brasil. É verdade que a grande maioria dos solteiros estão preferindo a internet para escolher o seu parceiro? É mais seguro? Qual é a diferença entre um namoro virtual e um namoro real mesmo? Tem diferença? Eu acho que não deve ter. Eu acho que deve ser da mesma forma o namoro real, o namoro virtual tem que o mesmo comportamento. Eu acho que existe uma tendência hoje na sociedade, não exclusivamente na internet, da coisa rápida, do relacionamento rápido, aquela coisa de que, casa, se não der certo, separa. As pessoas estão cada vez menos tendo a preocupação de buscar alguém que seja para viver para toda a vida. Porque o toda a vida hoje é até que dure esse amor. É isso aí. Que seja eterno enquanto dure. Então, acho que as doutoras vão poder falar um pouquinho sobre essa questão do divórcio. Eu como acho, tá Carlos, que as acontecendo. pessoas estão mais egoístas atualmente. Essa é que é a verdade. Ninguém tem mais aquela preocupação com a família, né? E de manter aquele vínculo familiar, que é o que realmente sustenta a sociedade. Com certeza. Os né? relacionamentos fast food estão cada vez mais... Estão cada vez mais frequentes. Então, hoje em dia, já se aceita perfeitamente você sair numa boate e ficar com 3, 4, 5 pessoas numa noite. E isso vira troféu nas redes sociais. Isso vira troféu nas redes sociais. Então, eu acho que a gente tem que começar a buscar essa questão do site seguro, do site que busca o relacionamento correto, porque, na verdade, o escopo é esse. Porque fora disso, você tem várias possibilidades. Se for para ter um relacionamento fugaz, você tem várias possibilidades presenciais. Então, o que eu diria é o seguinte, se a pessoa quer um relacionamento realmente sério, ela deve buscar um site seguro, que tenha mecanismos de defesa contra golpes, contra pessoas mal intencionadas, porque você já tem na sociedade o presencial, que é o relacionamento fugaz. Né? Então, não se tem por que hoje buscar um site para se relacionar de forma rápida. Né? E outro ponto que eu queria destacar, Celeste, é que, na verdade, a gente precisa buscar também, em termos de sociedade, essa questão do resgate à família. Nós que somos advogadas, eu e Ellen, a gente vê no dia a dia a quantidade de pessoas que se divorciam por nada, por efetivamente nada. Né? Então, é uma questão para reflexão. Essa questão da família, a gente conversa um pouco lá no Amor em Cristo sobre isso, em alguns momentos e tudo, e a gente fala exatamente isso. O nosso trabalho hoje, ele ajuda a constituir famílias. E a família hoje, ela está cada vez mais destruída. Então, a gente tenta fazer com que as famílias se formem de forma saudável, dentro do que a gente acredita, dentro dos padrões e princípios bíblicos, tentando dar um pouquinho dessa parte espiritual também. O que a gente acredita é que a base para uma sociedade saudável são famílias saudáveis. E a sociedade hoje está como está porque a família está sendo destruída. E a gente tem que realmente lutar por isso e tentar oferecer, tanto na internet quanto fora dela, conteúdo para que as pessoas possam ter essa base familiar sólida. E esse ponto que você tocou da questão do individual, as pessoas terminam um relacionamento quando acaba o amor. Né? Mas elas não tentam cada vez mais se reinventar para que aquele amor se mantenha. Aquela questão de ceder, né? Isso. O fato é que não é o relacionamento pela internet ou fora da internet que vai determinar essa questão, né? Exatamente. É a sua intenção, é aquilo que você está buscando de fato, é a tua meta. Então, você pode encontrar alguém e, a partir dali, você desenvolver uma relação duradoura, sim, uma relação com profundidade. Também uma amiga minha, ela estava colocando isso, né? Casou, eu acho até que o site que ela encontrou o companheiro, o marido dela hoje, foi o Amor em Cristo mesmo. Legal. E ela estava dizendo o seguinte, eu estava buscando alguém, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa muito dentro de casa, eu não saio.
eu não frequento lugares, então como é que eu ia encontrar alguém? A minha vida é casa, igreja, etc., como é de muitas pessoas hoje em dia, né? E aí a internet passa a ser um excelente instrumento para você realmente encontrar essa outra, o seu cônjuge, o seu parceiro, a sua parceira, desde que sejam sites efetivamente confiáveis. Que cuidados deve-se ter na hora de... Começo por vocês, depois eu vou para ele. Que cuidados a gente deve ter, as pessoas devem ter na hora de optar por um site de relacionamento? Como é que a gente pode perceber que o site é bacana, que não é bacana? Quais são as dicas que vocês dariam? Antes de mais nada, eu acredito que a pessoa tem que buscar um site que tenha interesse com aquilo que a pessoa realmente está querendo. Se ela está querendo um relacionamento sério, ela tem que buscar um site que tenha esse tipo de proposta, porque já é um primeiro passo para você encontrar pessoas com interesses em comum e evitar decepções, enfim, problemas. Um segundo cuidado é a pessoa verificar realmente se aquilo não é um perfil falso, que hoje em dia a gente tem muito na rede, pessoas que querem se aproveitar de outras que estão abertas a relacionamentos, infelizmente isso existe. Então evitar no primeiro momento passar dados pessoais muito imediatamente, sem uma conversa, sem um cuidado, pessoas que passam às vezes até dados bancários. Então, assim, até para a pessoa sempre tem que ter em mente que ali do outro lado pode estar um perfil falso, uma pessoa que está se mostrando de uma maneira, na verdade ela não é daquela forma. Então esse é um segundo cuidado que é importante. E passada essa situação, a gente sempre aconselha, se for encontrar pessoalmente, encontrar em lugares públicos, para evitar qualquer espécie de problema, enfim, que realmente, hoje em dia a gente está sujeito a isso, a vida em sociedade está sujeita. Às vezes o site é muito bem intencionado, mas algumas pessoas que estão ali cadastradas não são. E esse filtro muitas vezes não é feito imediatamente. Então essa pessoa ela vai ser excluída no futuro, mas você pode se deparar com gente assim. Então esses seriam os primeiros cuidados para quem vai conhecer. É fácil você, normalmente um site que ele queira atrair pessoas. Mas muitas vezes ele deixa claro a que veio, qual é a proposta dele, ou podem ter sites que eles mascaram isso um pouquinho para atrair pessoas, mas ali dentro, na verdade, o que eles vão estimular é o relacionamento mais descomprometido, às vezes, né? Como é que é isso? Como é que... Existe, sim, sites que mostram a que veio, sites que às vezes disfarçam algumas coisas. A gente tem uma preocupação no Amor em Cristo de tentar, na nossa homepage, já mostrar para o que a gente vem, a começar do nome. O nome do site é Amor em Cristo, é um site focado em pessoas cristãs. A gente coloca já dentro na nossa homepage os nossos princípios, o que a gente acredita. Então, a pessoa que estiver navegando antes de entrar no site, ela já consegue ali dar uma olhada nos princípios. Agora, eu vou dar um exemplo do nicho, o que a doutora estava falando, né? A gente chama de sites de nicho, que são os sites focados naquilo que você procura. Então, dentro dos sites de nicho que a gente conhece, que mais domina na parte do site cristão, existem sites que se dizem evangélicos, mas que, na verdade, são simples roupagens em sites que não são evangélicos para poder atrair esse público. São pessoas interessadas não em oferecer algo de relacionamento sério, mas interessadas no mercado evangélico em si, que é um mercado hoje em dia que as pessoas consideram lucrativo, etc. e tal. Então, interessados nessa fatia do bolo, eles pegam um site que não tem nada a ver de cristão e colocam uma cara cristã. E às vezes, sem citar nomes de site, para a gente não ser antiético também, se olha um site conhecido, evangélico, você vai no rodapé do site, ele não diz quem faz. Ele não bota lá quem faz, quem somos. Não existe o quem somos. Essa semana eu estava olhando e falei, gente, eles não colocam quem somos. Mas quando você vai no acordo de utilização do site, ali é nítido e claro quem é que faz aquele site. Aí você fala, peraí, mas é o mesmo que faz aquele site de GLS, o mesmo que faz o outro site, está fazendo um site evangélico. Né? Então fica disfarçado a coisa. Então olhe sempre o acordo de utilização antes de entrar. Eu ia tocar nesse ponto, isso é fundamental, porque o acordo de utilização é o contrato firmado entre as partes, entendeu, Celeste? E tudo vai ter que ficar contido naquele contrato. Então é possível, inclusive, você excluir um usuário porque ele não está atendendo ao contrato, como você também responsabilizar aquela pessoa pela infração cometida contra o contrato. Então, isso é fundamental. Vocês estavam falando aí no perfil, né? Tem que ter cuidado com o perfil que está colocado ali. Mas tem como
se ter controle sobre isso, sobre o perfil que é colocado lá no site, porque eu chego lá, vou colocar um perfil, como é que se tem controle sobre isso? Não, existe uma forma de controle. Uma coisa que a gente tem que deixar claro, quem garante que tem 100% de controle não é verdade, não existe. Você pode ter uma pessoa do seu lado dizendo que é uma pessoa que na verdade não é. E a internet não fica para trás com isso. Então, existem ferramentas que nós criamos dentro do Amor em Cristo. Estou falando do Amor em Cristo que eu não posso falar que os outros fazem. Eu tenho que falar o que a gente costuma fazer e sabe que dá para fazer. Então, são ferramentas que analisam o comportamento do usuário dentro do site e se esse comportamento estiver fora dos padrões do acordo de utilização que a gente colocou, esse usuário, então, ele é excluído do site. O perfil dele é retirado do site porque nós estamos respaldados pelo acordo. Então, lá no acordo fala que nós temos princípios bíblicos, explica para que veio o amor em Cristo. Se o usuário entra, por exemplo, no site com insinuações sexuais ou com assuntos pornográficos, ele é excluído do site. Hoje em dia existe na internet profissionais golpistas, são realmente profissionais que entram na internet com o intuito de dar golpe a outras pessoas. Então, eles se dizem ser o que você quer que ele seja, para que você acredite naquilo, e o intuito dele não é se relacionar, não é nada disso, é tirar dinheiro da pessoa. Então isso existe, a internet realmente está cheia disso, só que os sites, se quiserem, têm ferramentas para tentar minimizar isso. Lógico que parte do cuidado é de quem está usando. Então, nós devemos ter esse cuidado duplo. A responsabilidade é das duas partes, é do site e de quem está utilizando e fazer a coisa acontecer da forma correta. Renata, e aí, numa situação dessa, onde a pessoa que está lá, né, fez um perfil completamente protegido, com todos os cuidados que os administradores do site tenham, ele não vai, às vezes, conseguir perceber, né, que é um golpista, é isso e aquilo, mas a situação acontece. Como é que a lei protege? Tem algum mecanismo legal? Olha, Celeste, é uma questão bem complicada, porque o que você tem hoje em termos de legislação para a internet como um todo? Nós temos aqui uma lei recente que saiu, que foi o Marco Civil, a gente já até discutiu sobre essa lei aqui no programa, inclusive, né? E hoje em dia, o que se tem de responsabilidade é a responsabilidade do provedor. Né? Então, todo site, e aí eu não estou falando de site de relacionamento, estou falando de divulgação na internet. Todo site que divulga alguma coisa na internet, ele tem que indicar esse provedor. Então, se eu ter uma ação de responsabilidade civil contra esse provedor, eu tenho que, naquilo que eu navego, eu tenho que saber quem é esse provedor para poder processá-lo. Né? Então, a responsabilidade hoje de quem tem qualquer site internet, seja de relacionamento ou não, é da indicação daquele provedor. Mas isso não basta, porque quando a gente fala de um perfil, eu tenho um caso específico que eu estou defendendo, em que houve um perfil falso. Pensei que você tinha um caso. Não, eu tenho um caso, eu já tive também. Eu encontrei um ex-namorado meu pela internet, né? Bom, mas enfim, se eu tenho um perfil falso, eu tenho que chegar... Se o site disponibiliza quem é o provedor, ele está isento da responsabilidade. Sim, mas não é o provedor que fez aquele fake, digamos assim, aquele perfil falso. Então, como chegar até esta pessoa? É muito difícil, às vezes, você chegar até a pessoa falsa. E a gente acaba caindo num vazio jurídico, porque a gente só vai ter responsabilidade civil se não houver a indicação do provedor. Se houver a indicação do provedor, se indica o provedor, mas não é ele quem deu causa efetivamente àquela responsabilização civil, né? Então, é complicado. Ou seja, bom senso bom e caldo senso. de galinha. Ou a gente acha a pessoa efetivamente que fez aquele perfil falso, né? Ou então a gente fica aí num vazio jurídico sem poder ter um réu numa ação de responsabilidade civil. É isso aí. Bom, eu já preciso de novo parar e ir para o intervalo. Vou para o intervalo e eu queria voltar com a seguinte questão. Muita gente diz que vai para a internet para conhecer melhor sobre a pessoa antes de estabelecer um relacionamento, né? Isso não é uma lógica invertida, não. Não devia ser o contrário. Como assim a gente vai para a internet para conhecer melhor a pessoa, né? Em vez de ser no tete-a-tete, olho no olho, no encontro pessoal. Vocês que são especialistas, me ajudem a entender um pouquinho essa questão, tá bom? Intervalo. Cabeça pra cima, eu quero